bem-vindo ao Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar a professora Letícia Carvalho, que vai falar sobre administração pública para o concurso do MPU. Olá, professora, bem-vinda. Professora, tudo bom? Grande prazer estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar aí sobre administração pública. A gente aqui agradece a sua presença. Vamos falar de administração pública MPU FGV. Né? Edital saiu, esse edital que estava sendo esperado, e a administração pública, me corrija se eu estiver errado, ela vem como conhecimentos básicos para todos os cargos, exceto técnico em administração, que é conhecimento específico, Exatamente. Não é isso? Procede. Então, os candidatos, o que eles podem esperar dessas questões de administração pública na FGV MPU? Bom, para começar, a gente está falando da FGV, né? Então, é uma banca que ela tem um nível de conhecimento que vai exigir dos candidatos, principalmente, um domínio de leitura, porque os comandos são extensos, né, nas matérias. Porém, nós já temos um histórico da banca cobrando diversas vezes esse assunto em outros concursos de grande renome. Um grande exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Isso. Veio a administração pública também. Então, apesar de ser uma banca em que, apesar de dar medo aos candidatos, mas é uma banca já tem um mapeamento, a gente já sabe mais ou menos o perfil que ela vai cobrar. Então, quanto mais direcionado for o seu estudo de administração pública, consequentemente, você vai ter um bom nível de acerto nessas questões de prova desse grande concurso aí que a gente estava esperando. Isso, é dos grandes concursos de 2025, isso é o primeiro, né? É o primeiro. É só o primeiro. O grande esperado. É só o primeiro. Então, como ela tem já um banco de questões de provas anteriores em administração pública, dá para o candidato se preparar com base nessas cobranças anteriores? Sim, dá sim, com certeza. É uma banca que, como eu falei, apesar dela exigir muito do candidato, é uma banca que tende a ter um padrão. Isso. Né? Então, da feita que você consegue dominar o padrão, saber jogar com a própria linguagem da banca, consequentemente é uma matéria que você vai ter um bom percentual de acerto na hora da prova. Perfeito. Eu vou te perguntar de uns assuntos que eu vi no edital que são novos. Mas antes disso, me fala aí quais são os assuntos em administração pública que mais são cobrados pela FGV, os mais comuns. Dentro da grade de assuntos que veio cobrado pela FGV, isso, nesse edital. Nesse edital, o grande e o famoso sempre é planejamento estratégico. Então, dominar o planejamento estratégico, as ferramentas como o balanço de escolha de CAD, que é o BSC, dominar também a SWOT, que é bastante cobrada, são os grandes assuntos que com certeza vão vir na prova. E outro também que a FGV cobra recorrentemente, conceito de eficiência, eficácia e efetividade e papéis do administrador. As provas anteriores da FGV mais recentes, todas vieram com essas questões de prova. Todas vieram nesse mesmo padrão. Então, são os assuntos prioritários que devem estar aí no direcionamento e no plano de estudo do pessoal. Perfeito. Aí, Letícia, eu estava analisando o edital, que eu dou uma olhadinha no edital. Eu sou professora, especialista em concurso público, mas eu sou professora de constitucional. Então, quando eu vou entrevistar o especialista em cada matéria, eu vou lá olhar, né, a disciplina dele. E eu vi no conteúdo programático, eu vou ler, tá? Eu vi temas como transformação digital na administração pública. Até aí eu achei bacana, né? Tecnologia no contexto jurídico, automação do processo, até aí tudo bem, inteligência artificial, né? E aí blockchain e algoritmos. Já é comum isso ser cobrado em administração pública ou é novidade? Olha, assim, eu lembro que na época da faculdade, a gente teve lá, não vou falar em tanto tempo para não me derrubar muito aqui, né? Lá, quando eu fiz a faculdade, a gente teve uma matéria uma vez de algoritmo, lá atrás. Mas depois a gente começa a trabalhar no Cabil. E aí, me surpreendeu, quando eu abri esse edital e vi essa matéria, blockchain, algoritmos, me resgatou. Eu falei, olha, nunca imaginei, né? Nunca é tarde para aparecer aquilo que a gente imaginava que nunca iria ver. Na verdade, há uma tendência, sim, de cada vez mais, né, não só a matéria de administração, mas como todas as outras, estarem ligadas à inteligência artificial. Isso. Né, essa parte é indiscutível. E a automação, né, dos processos, que é uma melhoria do serviço público. Né? Agora, realmente, assim, bem robusto como tá, que algoritmo, blockchain, né? Isso aí de administração já é uma temática nova que a FGV está inserindo. Não acredito que seja motivo para pânico, né? Até porque
Nós não faremos uma prova para um cargo específico da área de TI, Isso. então eu acredito que a matéria será compatível com os cargos da área administrativa e da área jurídica. Mas é interessante, para que essa nova leva de servidores que integram o serviço público já entre inserida em contextos digitais, em conceitos de inteligência artificial, que uma hora ou outra, com certeza, na prática, isso vai ser cobrado. Isso, perfeito. Já tem esse olhar. Já né? essa pegada. Que já tem na área fiscal. Na área fiscal, esses assuntos, você vai fazer para auditor fiscal. Já tem muita TI cobrando sobre isso daí. Então, eu acredito que agora o judiciário também vai entrar nessa temática de dar esse fortalecimento do conhecimento de candidatos. Blockchain, a gente estava até conversando antes de começar a entrevista, eu já dei aula de conhecimentos bancários, então eu estudei para dar aula, estudei blockchain em conhecimentos bancários, mas aí é a base do sistema de criptomoedas, então é bem fácil de a gente perceber. Esses registros devem ser aplicados, essa mecânica, né, dos registros do blockchain deve ser aplicado também no processo dentro da administração pública. Além de ser aplicado no processo, deve ter uma base também, talvez, para investigações, no caso desse mecanismo, né? Porque a TI ela vai evoluindo muito rapidamente e os órgãos públicos também devem estar munidos para poder acompanhar esse crescimento, até para dar direitos, né? Mas também para resguardar o direito. Perfeito. E a administração pública, como é a síntese das atividades que a gente executa todos os dias, né? Acredito que é uma rotina que vai estar inserida agora na função dos servidores públicos. Eu acredito que isso é o primeiro, digamos assim, o primeiro edital que tornou explícito. E eu acredito que deva se perpetuar nos próximos. Eu vou até, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu vou até dar uma lidinha, que a FGV, como faculdade, ela tem uns artigos, às vezes, sobre esse tema. Sim. Eu vou até dar uma pesquisada. Porque pode ser uma ideia, né, que a gente possa absorver para o concurso. Né? Então, eu vou direcionamento. Vamos lá. Administração pública e discursivas. MPU vai ter discursivas para analista e técnico. E a administração pública costuma ser um tema cobrado em discursivas. Os professores discursivos, quando chegam aqui, sempre citam o seu nome, né? Sempre citam. Você acha que é a tendência para esse concurso? O Elton já foi entrevistado aqui e ele disse que atualidades, o tema tende a ser atualidade, mas tem atualidades ligadas à administração pública. Sim. O que você acha? Bom, eu acho que um tema da atualidade que pode ser encaixado com a administração pública, né? Então, na atual, a gente verifica sobre sempre a melhoria dos serviços públicos, né? Então, se eu for pegar um panorama das provas mais atuais de tribunais, eu tenho, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele cobrou sobre a tecnologia da informação nos processos da advocacia. Perfeito. Então, a gente já tem aí um indício, né? Quando a gente vai para a prova do TRE, do analista administrativo, cobraram eficiência e qualidade no serviço público. E na grade de correção, apesar de ser Sebrasp, mas elas se coadunam muito, aplicou-se também a TI na melhoria dos processos. Então, perfeito. Vamos traçar uma linha voltada para a administração pública. A atualidade seria a melhoria do serviço público. Consequentemente, a gente pega a gestão de processos. Gestão de processos, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, qualidade, gestão de processos, aliada à tecnologia da informação. São 3 temas atuais, voltados para a administração pública e que têm total relação com a atividade do Ministério Público, que principalmente é servir a sociedade. Perfeito. Está aí. Né? Uma visão panorâmica que una... batendo com o que as bancas elas estão analisando nos últimos tempos, é algo bem atual. Né? Então, se a gente for pensar nos noticiários, a gente já viu tanto a polêmica, né, sobre a não mais regulamentação, né, sobre perfis e o medo do aumento das fake news. Isso tem gerado uma grande discussão no mundo global e, consequentemente, chegando no Brasil, eu também acho que é um ponto aí que a gente pode analisar para discursiva, talvez não é tanta minha área, mas talvez o pessoal de direito. A parte é uma área, é um tema de atualidade, mas assim é uma questão interessante mesmo, como as big techs, né, estão resistindo a essa regulamentação, a esse controle de fake news, não é? Dos perfis, né, que elas não mais vão se responsabilizar. Isso. Então também é um outro tema que tem a ver com e é um tema que o Ministério Público atua. Porque quando você vai falar de internet e
as big techs, né? Sim. Facebook, Instagram e etc. Quem atua como Ministério Público nessa área é o Ministério Público Federal, que é um ramo do MPU. Sim. Então é um outro tema aí que a gente pode um tema interessante. pontuar. Acabamos aqui de ter um insight bom, né? Vamos anotar, né? Vai Isso, que, você né? que tá Anote assistindo, aí. anote, tá? E aí, Letícia, eu sempre gosto de perguntar, finalizar aqui esse nosso bate-papo, sobre as orientações para quem quer fazer concurso MPU. Certo. A gente está, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista, estamos em fase de inscrições ainda. Acho que quando sair a tua entrevista já fechou as inscrições. Então, para quem se inscreveu ou para quem está se inscrevendo, né, e quer fazer esse concurso, vai fazer esse concurso. A prova tem prazo ainda, a gente tem maio ainda para essa prova. Isso. Dá tempo de estudar, não dá? Dá sim. Então, dá sim. Quais as orientações para quem quer gabaritar a administração pública em FGV MPU? Então, a gente vai começar, né? Administração pública, os conselhos que eu já falei em entrevistas passadas, reforço aqui para vocês. É uma matéria factível. Sempre procure um estudo direcionado. Quanto mais o seu estudo for direcionado para a banca, em termos teóricos, em termos de leitura, você já economiza tempo. E, claro, encaixar com questões de prova, histórico e verificar as cobranças recentes. Consequentemente, um estudo alinhado e, consequentemente, o exercício de questões de prova te monta uma boa base e eu tenho certeza que seu resultado será maravilhoso nesse concurso. E não perca essa oportunidade. O MPU é uma grande oportunidade que você tem nesse primeiro semestre e, independente do resultado, essas matérias você aproveita para outros concursos. Isso. Então, a continuidade ela é extremamente importante. Então, se você está sentindo aquele desejo no coração de fazer o MPU, faça que com certeza você vai ter condições aí de fazer uma boa prova. Só tem a ganhar. Quem faz, quem estuda. Quem estuda é uma das poucas coisas na vida que a gente só ganha. Isso. Só ganha. Verdade. Professora, seu contato. Eu sei que você gosta de trabalhar com Telegram, Isso. não é? Então, dê o seu contato para quem quiser assistir suas aulas, saber dos seus cursos, Certo. enfim, seus materiais. Então, quem quiser me adicionar ou falar comigo lá pelo Telegram, é o @prof_Letícia. Pode adicionar, pode falar comigo, qualquer dúvida no que eu puder lhe ajudar. Estou aqui à disposição. Embora lá que esse MPU é nosso. Obrigada, professora. Obrigada, que agradeço. E já sabemos que quando sair TJ, tendo as suas disciplinas, você volta aqui para falar também. Com certeza. A gente vai encerrar mais uma entrevista e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.